Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lucas e por favor, antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva. Rumo aos 11.000 inscritos aí, nós estamos completando hoje 6 meses de canal, então, ou seja, o canal ainda é novinho, novinho, mas que graças a Deus ele nos abençoou aí, estamos assim voando, né? E é sinal que, claro, que todo mundo está gostando do material que eu e o Kaká estamos produzindo, né. Então, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, não custa nada, e ative o sininho para receber novas notificações dos materiais que eu e o Kaká produzimos, tá certo? E claro, deixa aquele like aí para nos ajudar aí com o nosso vídeo, né. E por favor, se puder, comente aí ao final. Galera, vamos lá. Hoje tivemos algumas notícias, né, boas aí nos bastidores. Eu tô aqui para falar sobre elas. E são, assim, certo, são não são bombásticas, vamos dizer assim. Para mim, eu já era esperado pelo tipo de perfil que a pessoa se apresentaria, né. E outras coisas também, eu tô aqui para falar de Neymar e, claro, a camisa aqui azul, a famosa camisa azul aqui, que por isso que eu estou vestindo ela neste vídeo, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, até peço perdão que tá meio, né, diferenciado hoje a minha câmera aí, porque eu não consegui, tirar o print de melhor maneira, não sei por que não estava conseguindo. As outras até saíram normais, como eu e o Kaká a gente faz, né, mas então eu tive que colocar aqui, né, que a Laura Marcelo colocou uma reportagem hoje, né, de algumas opiniões do Neymar, né, dizendo sobre as críticas, né, do estilo de vida dele. E para variar aqui, né, a gente aqui do canal, claro, se a gente vê que for uma atitude, né, grotesca, né, ridícula, antiética do Neymar, é claro que a gente iria falar aqui, iria ser contra. Mas a gente não vê, a gente não enxerga algo absurdo aqui, né, então quando a gente tiver que achar, a gente vai falar. Mas aqui, de qualquer forma, eu entendo aqui, então são palavras do Neymar, então vou ler aqui para vocês, que fica às vezes até difícil, a pessoa está no celular, né, então o que a Laura Marcelo disse sobre as palavras do Neymar, né. Então a corneta, a crítica, quando passa do ponto, quando mexe com o teu caráter e tua família, excede. Eu não vejo problema nenhum de falar que o Neymar jogou mal, que vem jogando mal, e ponto final, faz parte. Mas falando de mim, as críticas ultimamente não são assim. Você vai reclamar de mim de dentro do campo? Como? Não vai, porque dentro do campo eu tô entregando. Vai falar fora, mas fora é a minha vida, é o que eu faço. Por exemplo, amanhã vão falar disso aqui, e às vezes não tem nada a ver. Por isso, eu falo que o Brasil está atrasado nesse sentido. O entretenimento, o networking, um businessman que ao mesmo tempo é jogador, faz parte, faz tudo crescer. Você ser um cara que investe na Kingsling, por exemplo, te criticam por isso. Sendo que não tem nada a ver com o trabalho, com o esporte. Mas, para que eu vou ficar explicando para os caras que não vão entender o que eu falo, não vão entender. Não estão no meu dia a dia, não sabem o que eu faço, o quanto me dedico, do quanto eu abro a mão para estar jogando. É difícil. Então vamos lá. É claro, gente. É, sendo muito sincero, galera, muito sincero mesmo. O pessoal comparando sobre essa questão, as últimas, né, que o Santos perdeu, o Corinthians na Neoquímica Arena e fizeram comparações, né, com ele no último jogo, né, do Paulistão, né, nas eliminatórias, que o Santos foi eliminado pelo Corinthians na Neoquímica Arena, que o Neymar estava no banco de reservas, que dessa vez não estava, né. Para começo de conversa, muita gente falava que ele nem foi ver a equipe, né, foi direto pra Kings League, e é mentira. Ele passou a manhã inteira com a equipe no hotel, conversando com a equipe, estando com a equipe, né. Segunda coisa, gente, vamos lá. Como era a final, e você está no Brasil, você é o dono da equipe, por que não estar, né? O que o Neymar ia fazer, tipo, na torcida? Não ia fazer nada, tá? E outra coisa, gente, e outra coisa, não é porque aconteceu do seu time do coração ter perdido, né, e ele está lá com o seu time da Kings League, tá feliz porque o time conquistou o campeonato. Gente, é dinheiro que entra, é o trabalho dele, é o trabalho dele. E eu acho que é mais bizarro, as pessoas criticarem sobre isso, que as pessoas fariam igual. Desculpa, gente. Desculpa. Você poderia até ficar um pouco de tempo a mais, você poderia ter saído no primeiro tempo, enfim, que seja. Mas você iria ficar feliz do mesmo jeito se o teu negócio tá faturando. Você ganha dinheiro em cima disso, você ganha propaganda em cima disso, você ganha royalties, você ganha tudo que tem. Então não adianta você ficar criticando o cara por uma coisa que, sei lá, não faz sentido.
Eu tenho para criticar o Neymar se for dentro de campo. Se o que ele faz fora de campo atrapalha dentro de campo, né. Mas o que a gente lê aqui, porque é muito engraçado, porque a maioria das pessoas que criticam não lê os noticiários santistas sobre isso. Eu não tô nem falando sobre o Santos, eu tô falando sobre, canais que acompanham o Santos diariamente, como é o caso da própria Laura Marcela, aqui no Diário de Peixe do Diário do Peixe, o Lucas Barros, que também é daqui, do Diário de Peixe, é o De Olho no Peixe, é o Lucas Mussetti, é a Gabriela Brino, é o Noronha, que estão acompanhando pessoas, que acompanham o Santos diariamente. É esse aí que vocês têm que observar, né. Não é a mídia em si, a mídia em geral, que tá nem aí, tá cagando para o Santos. Está cagando para o Santos. Tanto que um dos maiores, ó, só para vocês terem uma noção, um dos maiores momentos, né, do Santos na sua história, que entrou pra história, que foi esse momento aqui dessa camisa, né, que a gente ganhou a Libertadores, nós fomos jogar o Mundial, né, ganhamos Paulista e tudo mais, a mídia cagava pra gente. Desculpa, essa é a realidade, essa é a realidade. O que eles falavam 5 minutinhos ali, e quando passavam 5 minutos de reportagem, passaram a passar 10. E os outros, às vezes, na merda, passavam 15, 20 minutos, às vezes, de programa. Então, só para vocês entenderem esse absurdo, né, que é. Então, acompanhe o pessoal que fala sobre o Santos diariamente, que aí vocês vão entender, né. E o que o Neymar falou aí, cara, tem tudo a ver. Cara, tem assim, realmente, a vida do cara é a vida do cara. Agora, obviamente, se, por exemplo, vamos supor, que nem aconteceu com o Marcos Leonardo, o que aconteceu com o Jean Lucas na época do rebaixamento do Santos, que os caras apareceram bêbados, que os caras apareceram bêbados pra partir pra Curitiba. Cara, isso sim é pra se criticar. Isso sim que é pra se criticar. E atrapalhou os caras em campo. Atrapalhou os caras em campo. Se atrapalhou a equipe toda. Dos caras que foram pegos na balada, né, aquela vez que foi o Natan que foi pego, eu também nem lembro qual que foi a outra pessoa. E isso sim se atrapalha o elenco, porque o que acontece? Pô, se eu tô me dedicando, pô, meu time tá mal, a gente tá tendo que disputar contra o rebaixamento, por exemplo, nessa situação, e vem um companheiro meu que deveria estar treinando, tá se dedicando, tá lá se encaixaçando, porra, aí sim você atrapalha, né. Mas não, o que se fala aqui, inclusive o Mussetti falou várias vezes, que o Neymar chegava 1 hora antes de todo mundo no CT, pra fazer trabalho de fisioterapia e de recuperação. E saía mais tarde de todo mundo, então espera aí, isso a mídia não fala, né. Isso é muito engraçado. E uma coisa importante que o Neymar colocou aqui, também, só para vocês terem uma noção aqui. Olha só, você vai ver como vai ser a Copa do Mundo, eu acho que vai ser absurda, acho que isso pode mudar, é bom para todo mundo. O jogo de basquete, por exemplo, você não vai só assistir o jogo de basquete, tem um show, tem uma pausa, tem gente dançando, tem outra, o entre os fãs fazendo cesta, antes do jogo tem alguém muito famoso cantando um hino, eles fazem para valer a pena você, e se você pegar como referência, é legal para o Brasil. No futebol tem um jogo de 90 minutos no intervalo, não tem nada, todo mundo vai antes para a porta do estádio ficar na resenha. Por que não dentro do estádio fazer uma coisa diferente? Tem times que fazem, tá, o Palmeiras tá fazendo sim algumas coisas assim. O Santos até inclusive ele tem lá a questão de você trocar sob pontos e tudo mais, você bater pênalti, mas cara, não é diferente, né, não é uma coisa assim que nem acontece nos Estados Unidos, né. E realmente, os caras são assim, é business total, e show business total. Então, cara, no futebol não tem isso, né. E que é uma coisa também que fala nessa questão, né, que ele até cita assim, o entretenimento pode ser usado de várias formas e sem prejudicar o foco de cada um, né. Porque também a galera critica até o jeito que o Neymar aparece, tipo, pra uma concentração num treino, com tênis diferentes, com não sei o quê, com roupas diferentes, o pessoal comenta sobre isso. Cara, e quantas vezes, pra quem não acompanha o futebol, por exemplo, eu e o Kaká, nós, torcemos, né, nós somos fãs de futebol americano também, né. Ele torce para o San Francisco 49ers, eu torço para o New England Patriots, né. New England Patriots, desculpa. E cara, é sensacional, cara, cada jogo é sensacional, ele é uma questão, tem todo o envolvimento, né, tem o draft, tem tudo, cara. E então isso eu acho que realmente faz sentido o Neymar falar, o Neymar dar essa cutucada, né. E as pessoas só vivem reclamando, cara, só querem reclamar, só querem reclamar, que parece que hoje o hater, né, tipo assim, aumenta muito mais. Eu acho que se eu e o Kaká, a gente começasse a fazer vídeos aqui que criticam mais, de discurso de ódio, soltar mentira, eu acho que a gente ia ganhar muito mais seguidor. Parece que o pessoal tá gostando disso, cara. E infelizmente o mundo não é esse, né. A gente tem que ser, né, mais
Relax, falar o que é verdade, criticar quando tem que criticar, mas assim, com coisas que são que deveriam ser concretizadas, né, não com coisas que são, banais, com coisas que são fúteis, com coisas que são irrisórias. As pessoas elas preferem falar alguma coisa que nem, por exemplo, a própria mina que falou que tinha engravidado o Neymar, ou que transou com o Neymar, tá sendo presa, cara, foi presa. Foi presa, por quê? Porque mentira. Agora, por quê? O Neymar foi lá e processou a menina, né. E as próprias amigas da menina, falaram que a menina, tipo, ela tinha um problema de mentira compulsória, né. Então, ou seja, por causa do que o Léo Dias falou, por uma coisa assim, ele foi atrás de uma informação de uma pessoa X, ao invés dele concluir e tentar ir atrás do Neymar, falar alguma coisa, não, simplesmente ele soltou. E aí também o nome dele fica envolvido, entendeu. Será que vale tudo isso, né. Mas enfim. Agora, gente, eu vou só ajeitar aqui, porque a gente vai falar aqui, né, agora de uma glória. Eu falei, eu não vou falar cantar aleluia de novo, né. Santos define alvos para substituir o CEO que pediu demissão. Graças a Deus Pedro Martins está fora, tá. É um cara que não agregava em nada, é um cara que não agregava em nada. E aqui, eu vou até mostrar pra vocês aí dessa reportagem número 7, e aí eu vou dar minha opinião sobre isso, que pra mim ficou nítido, nítido qual era a função do Pedro Martins aqui no Santos, né, a função não, qual que era o intuito dele aqui no Santos, tá. Vamos lá. Então aqui falou sobre isso, né, substituir. Então só puxar um pouquinho para cá. A UOL apurou que o Santos traçou 3 possíveis alvos para assumir o departamento de futebol. Então, eles não vão falar que é mais CEO, graças a Deus, porque não tem esse cargo no clube, né, mas vai ser nome de diretor ou executivo de futebol, tá. Então já tem 3 nomes aí que eles estão sondando, um deles, que é a prioridade, já está negociando, né, mas estão empregados em outros clubes da Série A, mas não estão divulgando, né. Eles não estão divulgando, eles preferem manter aí, com calma, né, então que tá aí, ó. O Santos ele tenta evitar, o vazamento dos nomes por conta dos contratos em vigência e multa rescisória. Se houver acordo, o Peixe vai comunicar ao presidente do clube que tem o executivo desejado, né. Então, a princípio o Santos vai continuar com o Guilherme Souza, né, que é gerente de futebol, que trabalha no Curitiba, e o Fabrício Vasconcelos, que é gerente técnico, né. E o Fabrício veio por indicação do Pedro Martins, né, e terá o trabalho reavaliado e que o trabalho, convenhamos, não está bom, né. E aqui que é o que eu queria falar para vocês o porquê, né, que eu vou tirar minhas conclusões aqui e explanar para vocês. Porque ele saiu, né, pediu mudanças que não foram aceitas. A relação dele com o presidente Marcelo Teixeira e pessoas próximas pioraram nas últimas semanas. Ele foi orientado por Marcelo Teixeira a trabalhar na Vila Belmiro em funções mais administrativas. O CEO negou. Então, já começa por aí. Tudo bem, ele tem o direito dele de negar o que quiser, né. Para continuar no clube, Pedro pediu a saída de 2 profissionais de confiança da presidência, Rodrigo Zogaib, coordenador no clube de saúde, e Evaldo Prudêncio, desculpa, supervisor de futebol. O presidente não permitiu os desligamentos e ficou chateadinho e saiu, né. Então assim, gente, me desculpa, né, nada é por acaso. Ele pediria essa saída, não estou falando que esses caras são excelentes e tudo mais, que Marcelo Teixeira é maravilhoso, que não é, ok, não é. Tá, vocês sabem muito bem aqui, quem me acompanha aqui, quem acompanha o Kaká aqui, né, o nosso canal, a gente sabe que a gente é contra o Marcelo Teixeira, a gente é a favor da SAF e que ele faz muitas besteiras, que nem eu já gravei um vídeo aqui, inclusive de um torcedor que há 6 anos atrás tinha falado para ele que ele é o câncer do Santos, e eu já mostrei aqui para vocês que ele tá aqui no Santos há muitos e muitos anos e sempre agindo pelos bastidores quando ele não é ele que está aí na presença, né. Mas é o seguinte, pra mim esse tipo de situação, quando mostra, né, que ele pediu assim, é óbvio que ele ia pedir gente da confiança dele, é óbvio que ele ia trazer gente pra trabalhar com ele, que ele confiava, né, o Pedro Martins. E é óbvio que essas pessoas, que não somente que ele confiava, que ia fazer o que ele pedisse, né, que ele ia pedir. E será que realmente o Pedro Martins ele queria algo bom para o Santos? Porque assim, gente, vou voltar lá atrás, né, vou lá atrás da, coletiva desastrosa dele, que inclusive até o Kaká falou recentemente nos últimos vídeos dele. Gente, é o seguinte, desculpa. Cara, se ele tivesse tudo contra, tivesse uma coisa que tivesse incomodando ele, depois daquela coletiva ele ia sair, ele ia pedir demissão. Ele não pediu, gente, ele não pediu. Então pra mim foi nítido que ele queria ficar pra mudar algumas coisas por causa dele. E assim, gente, se ele fosse uma pessoa tão boa, porque ele sempre ficou pouquíssimo tempo nos clubes que passou? Vamos pensar um pouquinho. Tem
tem torcedor, outros clubes que tem torcedor vascaíno não quer ver o Pedro Martins pintado de ouro, o Cruzeiro também. Então, ou seja, é um cara que muito provavelmente não entende nada de futebol, que caiu aí por questões políticas e que tem problemas gravíssimos na questão disso. Que, por exemplo, não adianta, ele até hoje ele complicou o Santos, claro que o Marcelo Teixeira tem muita culpa no negócio, tem, mas porra, se você parte de você, eu acho que a multa aqui é boa para 2,5 milhões de euros, 18 milhões de reais, pô, que multa é essa, cara? O Pedro Caixinha, entendeu? E eu realmente, eu falo pra vocês, pô, me senti enganado, cara, porque eu achava que ele poderia fazer um bom trabalho, mas eu não fui a fundo, eu falhei. Eu deveria ter ido a fundo, ter ido estudado mais sobre o Pedro Martins. Depois, com o tempo, nós santistas conhecemos o trabalho do cara, que o trabalho não é bom. O trabalho não é bom. Por exemplo, Kleber Xavier, até agora, vamos lá, ganhou o jogo. Nós falamos, gente, pelo amor de Deus. O Santos não jogou bem. O Santos teve uma partida de 6,5 no máximo, contra o Vitória. Se defendeu muito bem, né? Mas por causa do Brasão, se eu tivesse já um goleiro mais ou menos, a gente tinha tomado até virada, né? O Kleber Xavier, tipo, ele teve alguns pontos positivos sim, ainda é muito cedo pra gente falar, né? Pra mim, eu tinha falado realmente que se ele perdesse pro Vitória, pra mim, eu acho que era motivo sim, do Santos pensar em outro e trazer um cara de nome, que pra mim é difícil vir, porque precisa botar na mesa mesmo, um valor altíssimo pro cara vir, mas é aquilo, né? A gente não sabe se tá dando certo não, se a gente vai dar certo não com o Kleber Xavier, né? Pedro Martins participou de outras contratações que também são absurdas, né. Então, sei lá, cara, pra mim, assim, esse tipo de coisa aí, pra mim é tipo de menino mimado que fala assim: "Eu quero isso, ah, não tá aceitando, então tá, eu vou sair, pronto, final". É isso. Que seja feliz, vá pra onde que ele quiser, vai trabalhar pra área dele, que é administrativa, né, não tem nada a ver com futebol, mas enfim, que seja feliz, né, mas graças a Deus não tá mais no Santos. E agora, vamos lá falar sobre a camisa azul, né, que o Santos define a data para o lançamento da camisa azul. Essa data é dia 29, tá, agora de maio, então, ou seja, vai lançar a camisa dia 29, tá aí uma imagem, eu vou mostrar para vocês o vídeo que o Mussetti colocou aí, né, no Twitter dele. Então o Santos definiu a data que vai apresentar, né, a venda dos modelos jogador e torcedores vão estar nas lojas oficiais e no site. O modelo é uma homenagem à primeira passagem do craque pelo Peixe, né, então, que era de 2012 e 2013, né, que é esta aqui, né, que hoje em dia, né, tem pessoas que estão vendendo, né, de primeira linha, né, tipo nos sites aí paralelos, né, a minha graças a Deus eu comprei, né, tipo da época, eu comprei da Azul na época, né, de 2012, 2013, e também, também eu tenho a branca também dessa época, né, então, cara, é uma camisa linda, é maravilhosa, cara, é maravilhosa essa camisa, tipo, tanto que ela tá intacta aqui, o que só perdeu foi a numeração atrás, né, porque aquela que ela essa aqui não tem nenhum patrocinador, e aí eles colocaram, a gente sabe que não é a mesma coisa, né, nos sites da Nike eles não colocam da mesma forma, né, e tudo mais. Mas cara, tipo, é um material maravilhoso isso aqui, tá bem até hoje, e com certeza essa aí, né, vai ser mais linda ainda, né, porque olha só, olha o que fala aqui o Mussetti sobre isso, né, que então, ou seja, é gola polo, como tá aqui, né, lembrando o estilo de Neymar na década passada, então, ou seja, ele vai ter "Eu vou, mas eu volto", com a mesma grafia do Neymar, né, e a pontuação, né, utilizados pelo atleta na parte posterior da gola, então deve estar aqui nessa porção aqui, né, e a mensagem de despedida de 2013 foi preservada. Na barra frontal, um pet com a coroa e a palavra príncipe, né. Então a grafia carrega a letra P, que forma o número 10, de forma subliminar, além de um N em maiúsculo. Então, ou seja, ela vai ser usada como terceiro uniforme do Santos, então não vai ser algo, eh, não vai ser algo, como é que eu posso dizer? Limitado, né, estava me faltando a palavra, não vai ser algo limitado, ainda bem, porque senão, tipo, os falsificadores iam aproveitar demais isso, como aconteceu com a última versão da camisa do Charlie Brown Jr., né, da modelo torcedor. E assim, só que ele fala que ele já cita aí, né, que a que vai ter tecido muito bom e tudo mais, é a de jogador, né. A de torcedor não vai ter a mesma qualidade, né, principalmente aqui essa porção aqui, né, é que nessa época não existia essa questão de torcedor ou jogador, né, agora a de jogador, tipo, ela é mais emborrachada, né, tenho 2 camisas aqui, né, do ano passado, que ela é mais emborrachada e tudo mais, inclusive tem também a do Outubro Rosa do ano passado, que é tudo emborrachada, assim, então é mais detalhada,
né, e a do torcedor não vai ter isso. Aí tá até falando aqui, ó, que detalhes na manga, barriga da camisa e parte de das gostas, também não vão vai ter essa porção que foi tudo falado aqui em cima. E aí, só pra gente finalizar, né, o Edinho participou, né, da gravação do como da propaganda, né, que vai lançar a camisa, né, mostrando aí alguns jogadores, inclusive, além do Neymar, o Bom Tempo e o Brasão aí. E também, tipo, ali eu não reconheci, né, qual é a jogadora, né, do futebol feminino, eu não acabei reconhecendo, tá? Até peço desculpas aí. Então vou colocar aqui pra vocês, ó, o Edinho abrindo, né, o Neymar saindo aí com a camisa, jogadores, então, tipo, eu acho que é o Escobar do outro lado, né, o Bom Tempo, né, e o Brasão, né, camisa linda, né, já com a patrocinadora aí da da equipe, né. Maravilhoso vai ser a camisa, agora a gente não sabe quanto que vai ser, né. Com certeza, com o nome Neymar estampado na camisa, vai ser extremamente caro. Pode ter certeza, eu chuto aí de 600 a 700 pau, né, a camisa vai ser puxada, tá. Então é isso, gente, desculpa até ficar com um vídeo muito longo, né, estamos aí com 21 minutos, mas tinha muita coisa pra falar que eu achava que era importante, tá. Então é isso. Por favor, gente, além de dar o like, se você tiver pelo celular, por favor, clique no botão hypar aí, para poder fazer com que o nosso vídeo atinja aí mundialmente no YouTube, tá? E que atraia mais pessoas aí que torcem pelo Santos, tá bom? E por favor, deixe seus comentários aí para dizer o que você acha, tá bom, pessoal? Então, é isso mesmo. Só uma coisinha que eu esqueci, tá? Que eu não achei melhor colocar aqui, mas que em relação ao amistoso de amanhã, né, o Santos deve ir com um ou 2 titulares só, com ele mais o Neymar, né, que é por causa da questão de patrocinador e tal, que daí tem que jogar, mas obviamente vai ser um jogo bem basicão ali e tudo mais. Então, gente, por favor, não liguem. Se por acaso o Santos for goleado amanhã e tal, deixa os outros que é vergonha e tal. Cara, não liga pra isso não. O Santos não tem nada a ver, a gente tá ganhando dinheiro no bolso, e é isso, tá pagando também o Neymar, que isso é muito importante, então não liga pra isso não, tá bom, pessoal? Então, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, gente.